Você já ouviu histórias como a dos vikings com capacete de chifre, que Einstein era péssimo em matemática e que a muralha da China pode ser vista do espaço. Mas e se eu te disser que nada disso é verdade? Esses são só alguns dos mitos históricos que todo mundo repete, mas que não têm base nos fatos reais. Nada aqui é achismo, tudo foi pesquisado com base em fatos históricos confiáveis. Então, vem comigo, porque hoje vamos saber o que é verdade ou o que é mito. Os vikings usavam capacetes com chifres? Se você fechar os olhos agora e tentar imaginar um viking, o que vem à sua mente? Provavelmente um guerreiro enorme, com barba trançada, expressão brava e, claro, um capacete com chifres. Esse estilo se consolidou como parte da identidade da cultura viking e foi repetido tantas vezes em filmes, séries e desenhos que muita gente nem desconfia que isso nunca existiu. A verdade é que não existe nenhuma evidência arqueológica de que os vikings tenham usado capacetes com chifres em batalhas. Nenhuma. O que já foi encontrado são capacetes simples, feitos de ferro, com proteções básicas, e nada de apetrechos pontudos. Afinal, pense comigo, por que alguém iria entrar numa guerra com algo no capacete que facilita o inimigo te agarrar ou te derrubar? Essa ideia surgiu da ópera. Isso mesmo, no século XIX, quando o compositor Richard Wagner produziu sua famosa obra O Anel do Nibelungo, os figurinistas criaram trajes teatrais inspirados na imagem de povos bárbaros e enfiaram chifres nos capacetes para causar impacto visual. Pronto, bastou isso para que dali para frente o viking de chifre virasse padrão. Napoleão Bonaparte era extremamente baixo? Esse mito ganhou o mundo e é repetido até hoje como sinônimo de alguém baixinho e invocado. Mas Napoleão não era baixo, pelo menos não para os padrões da época. Os registros apontam que ele tinha por volta de 1,69 metros, o que era a altura média para um homem francês no início do século XIX. O problema surgiu por uma confusão de unidades de medida. Os franceses usavam um sistema de pés e polegadas diferente dos ingleses, e quando traduziam os dados, ele acabava parecendo mais baixo do que realmente era. Além disso, ele costumava estar cercado por sua guarda pessoal, que era selecionada justamente por ser mais alta que a média, ou seja, qualquer um ao lado deles parecia menor. O mito foi amplificado pelos inimigos britânicos, que adoravam retratar Napoleão de forma caricata e zombeteira. E como diz o ditado, uma mentira bem contada vira verdade. O Buda gordo é o verdadeiro Buda? Aqui no Brasil e em boa parte do Ocidente, quando alguém fala de Buda, logo vem à mente aquela estátua de um homem gordo, sorridente e careca. Em muitas casas ou lojas, você já deve ter visto essa figura simpática. Mas você sabia que esse não é o Buda histórico? O verdadeiro Buda foi Siddhartha Gautama, um príncipe que viveu por volta do século VI a.C., no que hoje é o Nepal. Ele largou a vida de luxo em busca de respostas para o sofrimento humano e, após alcançar a iluminação, passou a ensinar um caminho de sabedoria e paz interior. Ele era magro, com feições serenas, bem diferente da imagem popular que temos hoje. O Buda gordinho, na verdade, é outro personagem, Budai, um monge chinês do século X, conhecido por sua alegria, generosidade e barriga proeminente. Com o tempo, ele foi reverenciado como uma espécie de Buda do bom humor, principalmente na China e nos países influenciados por sua cultura. Quando os imigrantes chineses chegaram ao Ocidente, trouxeram com eles a imagem de Budai, e ela acabou se tornando mais popular por aqui do que o próprio Buda original. Um erro de identidade que virou estátua, virou meme e virou tradição. Benjamin Franklin e Thomas Edison realmente inventaram tudo sozinhos? Quando a gente pensa em invenções, logo surgem nomes como Franklin e Edison. Mas a real é que nenhum dos dois criou tudo sozinho, como muita gente imagina. A história foi bem mais coletiva do que ensinaram pra gente. Começando com Benjamin Franklin. Ele não foi o primeiro a descobrir a eletricidade.
Civilizações antigas já sabiam de sua existência há milhares de anos. Os gregos, por exemplo, perceberam que certos materiais criavam faíscas quando esfregados. Já no Egito, havia relatos sobre peixes elétricos, considerados uma espécie de raio vivo. O que Franklin fez foi algo extremamente importante. Demonstrou, com seu famoso experimento da pipa em dia de tempestade, que os raios eram uma forma de eletricidade, mas dizer que ele descobriu a eletricidade é um exagero. Agora, quanto a Thomas Edison, a história é ainda mais complexa. Ele é frequentemente lembrado como o inventor da lâmpada, mas o que poucos sabem é que ele não foi o primeiro a criar uma. Outros cientistas já estavam há décadas tentando desenvolver uma fonte de luz viável. Edison, de fato, aperfeiçoou a ideia, encontrando o material certo para o filamento, tornando a lâmpada mais durável e prática. Ele também sabia vender como ninguém, mas ele comprou patentes, usou ideias de outros cientistas e coordenava uma equipe inteira de inventores trabalhando em conjunto. Ou seja, Edison e Franklin foram brilhantes, mas não estavam sozinhos na corrida da inovação. Espartanos eram invencíveis? Graças ao cinema, especialmente ao filme 300, o mundo inteiro passou a ver os espartanos como guerreiros perfeitos, imbatíveis, feitos de pedra e músculo. Mas será que eles eram realmente tudo isso? De fato, os espartanos eram ferozes e seu treinamento militar era extremamente rigoroso desde a infância. A sociedade inteira era voltada para a guerra. Mas dizer que eram invencíveis é romantizar demais. Esparta teve sim grandes vitórias, como na Batalha das Termópilas, que ficou famosa por mostrar um punhado de guerreiros resistindo ao imenso exército persa. Só que eles perderam essa batalha. Foram derrotados e mortos. E mais, Esparta foi derrotada em outras ocasiões históricas, como na Batalha de Leuctra, quando o exército de Tebas os venceu de forma humilhante. Além disso, a sociedade espartana era pequena, extremamente conservadora e rejeitava avanços culturais ou científicos. Quando comparada com Atenas, por exemplo, Esparta era militarmente forte, mas social e intelectualmente limitada. Os espartanos eram sim formidáveis, mas não invencíveis, e como toda lenda, essa também cresceu muito mais fora da história do que dentro dela. Nero incendiou Roma? Essa aqui tem tudo de um bom enredo de vilão clássico. O imperador cruel que coloca fogo na própria cidade, toca um instrumento musical e assiste ao caos sorrindo. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Primeiro, não existia violino na época de Nero. Se ele tocasse algo, seria uma cítara ou lira, instrumentos da Roma antiga. Segundo, os relatos mais confiáveis dizem que Nero nem estava em Roma quando o incêndio começou, em 64 d.C. Ele voltou correndo assim que soube e, segundo muitos registros, ajudou pessoalmente os feridos e desabrigados, inclusive abriu seus palácios para abrigar os sem-tetos. Mas de onde veio a acusação? Ela surgiu anos depois, em relatos de autores romanos que não gostavam de Nero. Alguns deles até insinuam que ele queria reconstruir Roma à sua maneira, com palácios gigantescos e avenidas largas. Mas muitos historiadores concordam que ele não precisava de um incêndio para isso. Como imperador, ele poderia simplesmente ordenar as construções. É claro que Nero não era santo. Ele foi responsável por perseguir cristãos e ordenar execuções brutais. Mas sobre o incêndio de Roma, talvez, nesse caso, a lenda tenha sido mais cruel que o próprio imperador. Einstein reprovou em matemática? Se você já teve dificuldade com números na escola, provavelmente já ouviu alguém dizer: até o Einstein reprovou em matemática. Pois é, isso não é verdade. Einstein sempre foi ótimo com matemática. Desde muito jovem, ele já dominava conceitos avançados como álgebra, geometria e até cálculo diferencial e integral. E sozinho. O boato surgiu por causa de um mal-entendido com o sistema de notas da época. Em certo momento, Einstein mudou de escola e a nova instituição usava uma escala de notas diferente, o que fez parecer, para quem olhava de fora, que ele tinha notas ruins. Mas na verdade, ele tirava as maiores notas nas matérias de exatas.
Certa vez, ao ouvir esse boato de que teria reprovado em matemática, o próprio Einstein riu e respondeu: "Antes dos 15 anos, eu já dominava cálculo diferencial e integral. Ou seja, se você não vai bem em matemática, tudo bem, mas não use o Einstein como desculpa, porque esse mito caiu por terra." A muralha da China é visível do espaço? Esse mito é tão repetido que já virou fato na cabeça de muita gente. Mas a verdade é que não, a muralha da China não é visível a olho nu do espaço. A confusão começou quando astronautas disseram que podiam ver construções humanas do espaço, e alguém, em algum momento, concluiu que uma estrutura tão longa quanto a muralha também devia estar entre elas. Mas o problema é que, apesar de extensa, a muralha estreita é feita de materiais que se confundem com o ambiente. Do espaço, ver a muralha da China sem a ajuda de equipamentos seria como tentar ver um fio de cabelo em cima de um campo de terra batida. Astronautas modernos confirmaram: não dá para ver a muralha a olho nu, pelo menos não da órbita baixa da Terra. Agora, o que dá para ver de verdade? Estradas largas e bem iluminadas, como rodovias à noite, grandes cidades por causa da luz artificial, aeroportos e pistas de pouso por causa do contraste no terreno, e claro, campos agrícolas enormes e áreas desmatadas, que formam padrões geométricos bem visíveis. Xmas foi criado para tirar Cristo do Natal? Em época de Natal, sempre aparece alguém revoltado com a escrita Xmas, dizendo que estão tentando apagar o nome de Cristo da data. Mas isso também é um mal entendido histórico. A letra X aqui não tem nada de ofensivo. Ela vem da letra grega Xi, que é justamente a primeira letra da palavra Cristo em grego, Christos. Essa abreviação é antiga e cristã, usada por monges, escribas e até imperadores desde o século IV. Um dos primeiros registros do uso de Xmas vem de 1021, quando um escriba anglo-saxão escreveu assim para economizar espaço no pergaminho. Isso mesmo, não foi por ideologia moderna, foi por praticidade medieval. Então, da próxima vez que vir Xmas, saiba que aquilo não é um ataque ao cristianismo, é só uma abreviação tradicional e bem mais antiga do que você imagina. Quem realmente inventou o avião? Essa talvez seja a mais polêmica. Quando você pergunta quem inventou o avião, dependendo de onde estiver, vai ouvir respostas diferentes. Nos Estados Unidos, os irmãos Wright. No Brasil, Santos Dumont. E na internet, uma guerra sem fim. A verdade é que a invenção do avião foi um processo coletivo e gradual. Vários inventores estavam tentando resolver o mesmo problema na mesma época e pegando ideias uns dos outros. Os irmãos Wright voaram em 1903, mas em segredo, poucas testemunhas, sem registros claros. Já Santos Dumont fez seu voo em 1906, em público, com fotos, vídeos e validação oficial de uma competição francesa. Ele também era conhecido por criar dirigíveis e por defender que toda inovação deveria ser acessível ao público, sem segredos. Ah, e tem um alemão, Gustav Whitehead, que teria voado em 1901, antes de todos. Mas quase ninguém fala dele, porque os registros são limitados e não há provas sólidas. No fim das contas, talvez não exista um único pai do avião. Agora, a pergunta que fica: quantas outras coisas será que a gente repete por aí, sem nunca ter parado para conferir se são verdade mesmo? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Obrigado e até a próxima.